Olha só, meus senhores, quem diria, hein? A Rússia, nesse preciso momento, pedir um arrego, um cessar-fogo, uma pausa, uma multada, que nesse preciso momento precisa de um cessar-fogo, ou seja, calma às hostilidades que os ucranianos, entre aspas, estão a fazer, né? Porque quem está a fazer mais hostilidades são os russos, não os ucranianos. E neste preciso momento, está se aproximando já o dia 8 e dia 9, em que eles celebram o dia da vitória, em que a Rússia venceu a Alemanha nazista, né? Quer dizer, eles se dizem que venceram a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, que venceram a Segunda Guerra Mundial são os aliados, né? Começando com os americanos, e depois a Rússia, depois a França, a Inglaterra e assim sucessivamente, né? Então não foram praticamente eles. Mas eles, né, chegaram lá primeiro no terreno e tudo mais, fazer como. E como se não bastasse também, né? Eles celebram essa data com muita veemência e praticamente é basicamente um marco histórico na Rússia. Então, de certa forma, eles acham que nesse preciso momento precisam de uma calma ainda nesse conflito. Mas por que precisam de uma calma neste preciso momento só para a realização dessa atividade? Sendo que a Ucrânia já mandou vários pontos relacionados a um cessar-fogo, ou então a uma paz mesmo duradoura, mas a Rússia nunca sequer aceitou nestes mesmos termos. O que é que está na base de tudo isso, né? É o que eu vou te contar aqui neste vídeo. Eu sou o Kennedy. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Recentemente, Vladimir Putin pediu um cessar-fogo neste mesmo conflito que está a acontecer entre a Ucrânia e a Rússia. E, neste preciso momento, não mandou nenhum documento oficial para a Ucrânia. Então, o Zelensky está percebendo deste mesmo interesse de Vladimir Putin, de que ele precisaria de um cessar-fogo para as suas comemorações de dia 8 e dia 9 do mês de maio, que eles comemoram o dia, né, da vitória. O Vladimir Zelensky, né, optou por bem começar muito antes, a partir do dia 5. Mas o que aconteceu não foi de acordo com as expectativas de Zelensky, né? Então, aconteceu que, mesmo a Rússia pedindo um cessar-fogo, ou então uma trégua neste conflito no dia 8 e no dia 9, mas ainda assim, no dia 6, eles fizeram um ataque massivo a algumas instalações da Ucrânia, né? Vitimizando até inclusivemente pessoas. Então, basicamente, Zelensky entendeu que Putin não está interessado absolutamente em nada sobre vidas humanas e que o interesse dele é basicamente apenas a vitória, apenas a conquista e que não tem nada a ver com vidas humanas. E agora ele vem pedindo esse cessar-fogo, sendo que quando ele pediu um cessar-fogo, não de forma oficial, mas por intermédio de alguns canais, Zelensky se apercebeu, ele pediu um cessar-fogo e Zelensky prorroga esse cessar-fogo para dias antes de começar esse cessar-fogo e, como se não bastasse, ele não obedece e faz um ataque massivo. Nesse preciso momento, a Rússia teme que, durante as suas comemorações, possa sofrer então assim grandes ataques. Já há também, né, relatos de que Putin está a intensificar a sua segurança com o intuito de que ele não possa ser morto durante este mesmo evento, né? Vale aqui recordar que já tem ser feito também algumas mudanças até na segurança do presidente e vai ser o primeiro desfile na Rússia depois deles proclamarem esta data sem aqueles todos tanques de guerra, aqueles mísseis, aqueles todos caças e tudo mais, sem a presença desses materiais. Uma ideia clara, uma evidência clara de que a Rússia está ficando sem materiais bélicos de ponta e de grande calibre que eles tinham antes mesmo deste conflito. E nós estamos a ver que a Ucrânia, de certa forma, está a saber bem usar as vantagens que ela tem tido neste conflito para conseguir, então, assim, criar uma recessão nos materiais bélicos, nas armas russas que eles têm. Então nós estamos a ver que vai ser basicamente um desfile basicamente normal, não vai ser aquele desfile tão pomposo, com muitos materiais bélicos, mas aquele desfile normal, né? Aquele desfile normal. Então, sem esse material. Então Putin teme de que possa haver então assim um ataque à sua pessoa e não só, e também morrer muitas pessoas. Então, o que eu consigo entender aqui é o seguinte: por que o Putin só está interessado neste conflito, mas constata de vida humana? Uma vez que ele mandou uma proposta e Zelensky mandou outra contraproposta, prorrogando, começando dias antes, como dia 6, até em diante, até dia 9, ou até poderia ter mais dias. E assim Vladimir Putin não aceitou este mesmo acordo, né? O que é que está na base de tudo isso? Na verdade, o que nós estamos a ver neste preciso momento
é que a Rússia sabe que já não tem mais como, ou seja, não tem mais como sustentar esse conflito por muito tempo. Se a ideia da Rússia era desgastar apenas os aliados dos ucranianos, ou seja, os países na Europa, ele agora está começando a entender que nesse momento não estão desgastados e que atualmente a Ucrânia só se tornou ainda mais potente ainda, está conseguindo muita experiência de conflito, está conseguindo, ou seja, desenvolveu inúmeros métodos de conseguir contrapor o seu inimigo com alguns materiais de alto calibre, conseguir desfazer, conseguir destruir instalações que produzem materiais para a guerra e tudo mais. Então, nesse momento, a Ucrânia é mais que tem vantagens se comparado com a Rússia. E nesse momento, e nós estamos a ver, né, nas palavras de Zelensky, né, quem diria que a comemoração da Rússia dependeria simplesmente de nós? Então, obviamente, nós estamos a ver que nesse momento é a Rússia que está a pedir um arrego. E ainda assim não respeita o acordo. Então, acredito que, né, duas possibilidades podem acontecer durante este mesmo desfile. Mas também não podemos aqui descartar dessas duas possibilidades de que Moscou, né, prometeu que se houver um ataque durante o desfile, vai fazer então assim um ataque muito massivo em Kiev. Só o fato deles falarem isso já é uma prova clara de que eles nesse momento estão com déficit de algum equipamento, de muitos equipamentos, estão a haver baixa diante do seu exército. Então nesse preciso momento, qualquer tipo de alegações que eles fizerem, automaticamente não terão assim muito efeito no que diz respeito daquilo que são os desejos e os anseios, né, dos russos para com a Ucrânia. Agora, duas possibilidades podem acontecer. Mesmo, né, que a Rússia vem falando que os diplomatas, alguns residentes que estão na Ucrânia, têm que começar, então, assim, sair de Kiev, porque caso a Ucrânia faça um ataque massivo, nós vamos fazer um ataque muito forte na cidade de Kiev. Acredito que nesse momento, toda parte de Kiev já tem lá um militar com um interceptador e tudo mais, porque eu acredito que vai haver, então, assim, um ataque por parte da Ucrânia. Agora, como a ideia deles é basicamente, né, não serem atacados. E se nesse momento ser atacado, duas possibilidades a Ucrânia pode fazer. Primeiro, fazer um ataque, porque nesse momento todas as atenções vão estar ligadas para Moscou e algumas partes podem estar, de certa forma, um pouquinho vulneráveis. Fazer ataque a outras instalações, tanto de energia, tanto algumas indústrias de construção de alguns materiais e tudo mais, ele pode fazer alguns ataques. Mas só que nesse acordo não foi bem claro que se é só não atacar Moscou ou outra parte. Mas Vladimir Putin pediu uma trégua. Então, sendo que ele pediu uma trégua, mas ainda assim não aceitou a contraproposta da outra parte, então Zelensky pode por simplesmente entender que não vamos só atacar Moscou, não vamos atacar Moscou, mas vamos atacar outras zonas que possivelmente podem estar vulneráveis, porque vai ter um grande número de tropas em Moscou. E eu acredito que também neste mesmo conflito, ou seja, nesta mesma comemoração, não vai aparecer muita população, porque muitos vão sentir medo de que haja uma catástrofe. E Vladimir Putin intensificando cada dia que se passa mais a sua segurança. E acredito que ele vai estar num local onde tem muita blindagem. Não vai estar como tem acontecido naqueles dias em que ele fica ao ar livre e tudo mais, acompanhando o desfile. Acredito que ele vai ter uma grande blindagem próximo dele. Porque ele também teme que possa dar um caso que um soldado mesmo dele, russo, possa ser então assim comprado e, né, ser um homem-bomba, ele abraçar e tudo mais, e explodir próximo dele, né? Então todas as possibilidades nesse momento, a Rússia está a levar em consideração. Porque nesse momento, se não levar em consideração outras possibilidades, pode dar o caso que vai haver surpresa durante esta mesma comemoração. Acredito que vai ser um dia muito extraordinário. Sabendo que no dia da comemoração, né, da vitória, com que a Rússia venceu a Alemanha nazista e atacaram o líder né, o russo. Então, na verdade, vai sair numa manchete de uma forma muito assustadora. Então, Putin, ele quer evitar todo e qualquer tipo de vexame que possa vir a acontecer. Então, acredito que a segurança vai estar muito reforçada. E drones ucranianos podem aparecer neste mesmo conflito. Mas eu acredito que a Ucrânia vai ser aconselhada, nessa outra possibilidade, vai ser aconselhado não fazer nenhum ataque neste mesmo período, né? Mas tudo pode acontecer, Não pode se descartar absolutamente nada. Se não se pode descartar absolutamente nada, então acredito que vai estar mais dobrado ainda a segurança em Moscou. E em Kiev vai estar também muito mais dobrado ainda os militares que usam aqueles drones interceptadores de mísseis.
vai ter mais dobrado, porque eu acredito que uma estratégia e esse conflito pode terminar mesmo, nesse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, pode terminar mesmo a partir deste dia da comemoração. Porque se nesse dia acontecer um ataque muito massivo, e se calhar se morrer inocente e tudo mais, e o próprio líder também cair nesse ataque, automaticamente muita coisa para. O mesmo próximo que subir, acredito que não vai ter o mesmo discurso que o Vladimir Putin. Pois se comparado com outros, Putin tem uma verticalidade muito profunda, se comparado com os seus subordinados, se comparado com os seus aliados, seus companheiros ali, ele tem uma convicção muito forte. Então, não se sabe o certo. Não sabendo ao certo o que é que vai estar na base de tudo isso, né? Mas, com tudo isso, nós vamos aguardar o que é que vai acontecer no dia 8 e dia 9, né? Se Vladimir Zelensky vai fazer um ataque e se a Rússia, depois de sofrer um ataque, mesmo que não for em Moscou, se vai fazer um ataque muito massivo, conforme eles prometeram, a Ucrânia, né? Então, isso é que nós vamos aguardar, vamos ver nos últimos dias o que é que vai acontecer de concreto, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte, comenta, saiba que você aqui pode sugerir também uma pauta, é só deixar ali nos comentários, nós por aqui vamos fazer questão de abordar com uma riqueza de detalhes, entende? Então, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um forte abraço e fica com Deus. Shalom.